Imagina você aí investindo um valor para fazer todo esse planejamento sucessório ou blindagem patrimonial e isso não tendo efetividade porque foi mal executado. O tema da semana é holding sem estratégia é uma papelada de luxo. O que significa isso? Vamos trocar um pouco de ideia sobre o tema, trazer aí quais são as implicações de não ter um advogado acompanhando todo esse bastidor que é constituir uma holding, mas principalmente nós vamos aqui esclarecer um ponto de vista. Qual é o principal ponto de vista que a gente precisa esclarecer aqui? Primeiramente, nós temos uma holding e a holding ela tem um papel. Esse papel ela é muito importante para que exista mais do que uma organização patrimonial. E daí é legal a gente fazer um paralelo entre o que é contador e o que é advogado. O contador, ele está com atributos de abrir e constituir uma empresa, ele tem atributos de organizar o patrimônio dentro de um balanço, ele tem atributos de promover tanto a parte fiscal, né, daquela regularidade, caso exista receitas da empresa, quanto também alguma regularidade que seja na esfera tributária. Ele operacionaliza isso tudo, gera as guias e encaminha essas guias para os clientes. Ocorre que isso é concomitante ao papel do advogado, porque enquanto o contador está preocupado com a formalização desses documentos, o advogado está preocupado com outras coisas, além dessa formalização dos documentos. Então ele quer sentir todos os riscos da empresa em todas as áreas de atuação, seja trabalhista, tributária, civil, parte bancária. Ele quer entender esse mapa de riscos do empresário e aí sim ele começa a propor soluções para com isso, entendendo que a finalidade seja planejamento patrimonial com o objetivo de garantir uma proteção de bens. Agora, se a virtude, né, escolhida para essa holding é uma holding sucessória, ou seja, eu estou falando a nível de planejamento patrimonial com sucessão, herança, acordo de sócios, eu já tenho uma outra vertente, onde o advogado ele vai olhar toda a questão da legalidade da distribuição do patrimônio, as regularidades para transferência, para que amanhã isso não torne algo que seja inútil, né? Que essas vendas sejam desconstituídas, que essas transmissões sejam desconstituídas e, principalmente, que não exista uma tributação futura em cima de uma operação que ela foi feita sem uma regularidade, sem um princípio. Tirando o fato que nós também temos um documento chamado contrato parasocial. Esse contrato parasocial, ele vai regular item a item de tudo o que existe nos bastidores dessa família. Quem fica com qual bem, qual é o direito de cada um dos herdeiros, sucessores, do meieiro, principalmente quem são os administradores. Hoje é muito comum numa ausência ou numa incapacidade, né? A medicina avançou muito, então a pessoa pode não necessariamente morrer. Ela pode simplesmente ficar incapaz e arrastar aí para uma doença, uma enfermidade ou até mesmo algo da idade, né? Por exemplo, uma doença com Alzheimer, alguma coisa assim, ela fica incapacitada de tomar decisões. E ali existe tanto o segredo do know-how que trouxe aquela família até aquele determinado ponto, quanto também um grupo muito heterogêneo dentro da família, né? Eu tenho filhos que têm vocação para o negócio, eu tenho filhos que já saíram e foram arrumar sua vida em outras empresas, tem filhos que podem ser inclusive incapazes, seja por ser menor de idade, está na época de estudo, seja pelo fato que aquele filho tem também alguma doença que incapacite, né, ele de tomar decisões, ou ele já é tutelado. Então existe um cenário muito grande que a contabilidade não alcança. Ou seja, a pessoa vai, faz todo um processo que eu considero que tem um custo financeiro acima da média, faz as transferências com as recomendações do contador, e aí depois que ele faz todas essas transferências, você percebe que a holding ela está vazia, ela não tem um propósito. Então, dentro desses pontos, eu queria trazer aqui essas considerações que eu acho que fica muito importante para quem está pensando em desenvolver uma holding, para quem está tentando entender qual que é o papel do advogado. Em cima disso, nós temos, inclusive, alguns apontamentos para fazer. Queria contar alguns casos brevemente, né? Que é a pessoa que contrata isso através de terceiros. Como assim? Eu contrato um contador e esse contador pode falar assim para aquele cliente: ah, pode deixar que eu tenho um advogado na firma, pode deixar que eu tenho um conhecido aqui que está atuando em outros trabalhos e ele vai ajustar os documentos para você. Então eu queria mostrar que existe sim como você ter uma holding vazia. Uma holding onde ela está repleta de bens,
onde ela tem uma fictícia proteção, ou seja, o patrimônio não está com os gravandos necessários para realizar a proteção de bens, mas existe uma fictícia proteção porque ele está dentro de um outro CNPJ apenas. Só que todo o critério de movimentação cartorária, todo o critério de organização desses bastidores, ele não foi constituído. E principalmente, a holding ela não se comporta como uma holding. Ela se comporta como se fosse um caixa forte. E aí, ela não tem um propósito, ela não cumpre as suas regularidades, porque a receita do patrimônio que está lá, a receita de locações, ela não é bem esclarecida, ela não é bem resolvida. Não existe nenhum planejamento na esfera organizacional para entender se alguém pode dar aquele patrimônio em garantia, se pode retirar esse patrimônio da empresa, em quais ocasiões isso pode acontecer. Então, eu queria tratar desse assunto aqui porque é uma pauta um pouco mais séria, é uma pauta que eu não consigo falar num vídeo de Instagram em alguns minutos. Eu tenho que tecer considerações e, inclusive, avaliar caso a caso. Então, é comum parar nas nossas mãos aí casos de pessoas que simplesmente largaram isso na mão do contador e hoje, né, haja vista que tem um processo de inventário aberto, elas se deparam com as coisas mais esquisitas do mundo. As cotas não foram migradas na integralidade, o patrimônio que era para ter sido integralizado, ele foi prometido, mas não foi cumprido por questões burocráticas, cartorárias. Existia patrimônio por fora porque isso não foi desenrolado, escriturado no cartório. Ou seja, são infinitas as possibilidades. E aí, eu convido vocês a fazer uma grande reflexão. Compensa você ficar contratando e tentando desvendar todo esse mistério de forma individual ou ter uma equipe que vai fazer por você? Seria como se fosse um projeto, né, onde a gente faz o começo, o meio e o fim. E não só o começo, que é colocar os bens na holding. Se é que existe a possibilidade de movimentação desses bens. Porque às vezes não existe a possibilidade. E muitas pessoas não estão atentas para o relógio. E aqui eu queria fazer com que você ficasse atento para o relógio. Por quê? Nessa virada de chave, onde muda o Código Tributário Nacional no ano que vem, a gente vai ter muita novidade, a gente vai ter um aumento, uma sobrecarga de impostos considerável, e aí essa questão que foi mal feita, mal desenvolvida no passado, pode gerar reflexos tributários gravíssimos para frente. Então, quem gostaria não apenas de proteger o patrimônio, mas sim de criar esse recheio, esse núcleo dentro da holding e obter as vantagens ao se comportar como uma holding, eu acho que esse vídeo é para você entender um pouco mais sobre essas necessidades e principalmente ir atrás do especialista para que ele possa, junto com você, junto com o seu contador, junto com a equipe técnica, desenvolver esse trabalho, que é um trabalho que vai passar sobre governança, contabilidade em todas as esferas, não apenas a tributária, mas principalmente a área de planejamento sucessório e patrimonial, para você não ter que fazer duas vezes. Imagina você aí investindo um valor para fazer todo esse planejamento sucessório ou blindagem patrimonial e isso não tendo efetividade porque foi mal executado. Não porque o contador não sabe executar, e sim porque ele foi até um limite, até um estudo de caso. E eu vejo, não raras vezes, o contador se metendo em algumas coisas nesse sentido com boa vontade. Não é para eventualmente, né, pensar que o contador e o advogado são polos opostos. Pelo contrário, os trabalhos são complementares. Eu não consigo desenvolver uma holding sem um contador e o contador não vai conseguir desenvolver uma holding sem um advogado. Agora, o ponto de partida aqui é aonde eu consigo entender que existe realmente essa necessidade, onde não é supérfluo. Porque muitas vezes eu pressiono meu contador falando assim, porque eu vi aqui, fulano, é só abrir essa empresa, a gente vai meio que empurrando, o contador é muito amigo, ou é uma pessoa que não está disposta a fazer alguma interlocução, e aí ele começa a criar situações, ele começa a planejar, se meter em alguns assuntos que ele simplesmente ele não tem nem tempo para gerir. Nem tempo para estudar, porque é um tema específico muito complexo. E aí ele acaba desenvolvendo isso, fazendo um puxadinho da contabilidade, desenvolvendo um planejamento, né, de movimentação de bens, de organização de bens, mas isso não é um métier. Ou seja, na hora que dá errado, você ainda vai tentar, de alguma maneira, responsabilizar o contador por uma dica que ele te forneceu e muitas vezes ele nem cobrou. Então eu queria trazer essa perspectiva recheada de situações para que vocês possam nos acompanhar e entender a real vocação. Quando eu comecei a falar sobre esse tema, eu me especializei sobre direito empresarial, isso em 2012. Em 2012, eu fiz uma monografia, só tinha 2 livros sobre isso no Brasil, até então. A literatura era muito escassa, tudo era copiado de fora, porque holding fora do Brasil é algo bem comum, bem normalizado. Aqui é algo, às vezes, visto como um pedigree a mais, a pessoa que tem uma holding, quer dizer que é uma pessoa bem estruturada, ou uma pessoa de... Isso não tem nada a ver.
Isso daí tem a ver com planejamento e organização, isso não tem nada a ver com se a pessoa é ou não mais rica, se ela é uma pessoa organizada. Eu conheço muitas pessoas que têm um vasto patrimônio no CPF e tem problemas em virtude disso e para ele tá tudo bem naquele momento, isso. Só que assim, quando eu trago esse tema, quando eu desenvolvi essa monografia, eu achei por volta de 90 e poucos motivos do porquê uma pessoa deveria ter uma holding. Isso foi minha tese de monografia em 2012. E de lá para cá, eu venho consolidando esses motivos, aperfeiçoando essas técnicas e entregando para vocês aquilo que é o melhor do planejamento patrimonial. Então, se você gostou dessas informações, curta, siga nosso canal e compartilhe aí com seus amigos que estão com essas holdings misteriosas ou falta de noção daquilo que pode acontecer a nível de planejamento sucessório ou planejamento patrimonial daqui para frente. Gratidão.